Olá! E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como começar a aprender japonês. Por onde começar? Se você é novo aqui no canal, eu dou muitas dicas sobre japonês, como aprender japonês, como é que eu tô aprendendo japonês. Eu tô indo no nível básico, então conforme eu vou aprendendo, eu vou falando pra vocês como que eu tô fazendo. Eu também falo aqui sobre animes e coisas relacionadas à cultura pop, cultura geek, enfim. Mas depois de dar tantas e tantas e tantas dicas, eu nunca falei pra vocês, Júlia, mas por onde eu começo? Não tem muita gente que, quando eu abro pra perguntas no meu Instagram, quando eu vejo aqui os comentários, que me fala pra mim que não sabe por onde começar. E eu digo pra você que eu também não sabia muito por onde começar, porque se você não sabe, japonês ele tem 3 alfabetos diferentes, que é o hiragana, esse daqui, o katakana, que é esse daqui, e o kanji, que eu acho que é o que todo mundo mais conhece. O hiragana e o katakana são alfabetos silábicos e são alfabetos fonéticos. O que isso quer dizer? Eles não é um alfabeto igual ao nosso, que tem A, B, C, D e E. Eles são alfabetos silábicos, onde eles têm A, Ka, Ba, Shi, Sa, Su, Tsu, Ko. Então esse é o alfabeto deles. É um dos. E o katakana é exatamente igual ao hiragana, só que é um alfabeto, porque não é exatamente igual, ele tem as suas mudanças ali, mas a estrutura é muito parecida, só que ele é usado para palavras estrangeiras que foram aderidas ao japonês. E o kanji é o alfabeto que é usado, que são os símbolos usados para onde eles formam conceitos, formam palavras, mais para conceito. E quando você junta geralmente um com o outro, pode formar outra palavra, pode formar um outro tipo de conceito diferente, e enfim. Ok, sabendo que eu tenho 3 alfabetos para aprender, por qual deles eu começo? Geralmente, todo bom professor de japonês, todo curso de japonês, considerando que eu não sou professora de japonês, eu não sou formada em japonês, eu estou dando minhas dicas pessoais dos cursos que eu fiz e dos professores que eu tive, é você aprender o hiragana primeiro, que é esse daqui. O hiragana, se você se dedicar bastante, se você for copiando, for fazendo flashcardzinhos, for usando aplicativos, se você for pegar um aplicativo que saia do básico, você vai ver primeiro que a primeira coisa que ele vai te ensinar vai ser o alfabeto e vai ser o hiragana. Então aprenda primeiro o hiragana e conforme você for mais ou menos já começando a decorar o hiragana, introduza o katakana, que eles são alfabetos silábicos iguais, porém com algumas suas mudanças. A maioria dos cursos vai fazendo mais ou menos isso. O comum é um deles. Você vai aprendendo primeiro o hiragana e conforme você vai seguindo no hiragana, você vai aprendendo o katakana. O bom também é, enquanto você está aprendendo esses 2 alfabetos, é você aprendendo alguns pequenos vocabulários. Dependendo do curso, da apostila ou do aplicativo que você for usar, do professor que você for pegar para aprender, ou até se você for tentar aprender sozinho, você vai pegando algumas pequenas palavras que são muito usadas para aprender, ajudar a memorizar o hiragana e o katakana, que são palavras que têm 2 sílabas, 3 sílabas, são palavras pequenas e curtas e que são usos do cotidiano, ou são animais, são frutas, são pequenos objetos, nada muito complexo. Uma coisa que eu fiz foi colar os flashcards que eu tava aprendendo nos objetos da casa que eu queria... Não porque eu queria aprender aquele objeto, mas eu já sabia como é que era aquele objeto, como falava aquele objeto, mas eu tinha dificuldade para aprender aquele katakana ou aquele hiragana. Então eu já sabia que aquele objeto era mesa e eu já sabia como falava mesa, e então eu já olhava a escrita e falava, então esse é o katakana de mesa. E coisas nesse sentido. Então, provavelmente você vai pegar um alfabeto muito basiquinho no começo e aprender esse vocabulário. E aí você vai pegar a primeira gramática, que é basicamente falar, por exemplo, meu nome é Júlia. Qual é o seu nome? O qual é o seu nome já é uma pergunta, já é uma outra gramática, assim. Gramática no japonês não é apenas botar um ponto de interrogação para uma pergunta, ela tem um outro tipo de gramática para você fazer uma pergunta. E aí você vai saber falar como isso é uma pedra, isso é um cachorro está aqui. Então você vai ter esse vocabulário primeiro muito inicial, e depois você vai ter esse início de gramática, que é a gramática do des.
que se você for pegar algum canal gringo, eles vão falar que é basicamente o verbo to be do japonês. Mas eu não gosto muito de explicar desse jeito, não. E uma dica que eu dou pra quando você tá começando é não tente assimilar o japonês comparando com algo em português. Ele é uma língua completamente diferente, é uma língua nova, é uma língua com outro alfabeto, é uma língua de significados, é uma língua de conceitos, de coisas abstratas. Então você não tem, então isso é igual a isso. Não vamos nos ater à comparação com português, nem com inglês, nem com nenhuma outra língua. O máximo que você consegue comparar é com o chinês, porque tem o mesmo alfabeto de kanji, tem kanjis muito parecidos. Mas mesmo assim, eles não usam hiragana e katakana, eles têm uma estrutura de frases completamente diferente. O japonês, ele, por exemplo, a gramática principal que você vai aprender no começo é que o verbo vai sempre no final da frase. Então você tem uma estrutura de sujeito, substantivo, objeto, não sei o quê, e o verbo vai sempre no final da frase. E aí, mais pra frente, você vai aprendendo que outras formas de verbo, como botar no passado, como botar no passado em forma de pergunta, como botar na negativa. E, spoiler alert, japonês não tem futuro. Na verdade, o futuro é sempre o presente é sempre o futuro. Já é muito confuso, eu sei, mas é assim. Então, eles não têm um futuro. Na verdade, o futuro, a forma gramatical do futuro é a forma gramatical do presente e vice-versa. Ele só tem futuro barra presente, passado e negativa do futuro barra presente e negativa do passado. Então, essa vai ser a forma gramatical mais básica que você vai pegar no comecinho. Então, resumindo, recapitulando, comece primeiro com hiragana, depois você vai lá e faz a sua tabelinha de katakana. Uma coisa que eu fiz que também me ajudou muito foi criar uma tabela bem grandona, bem bonitona e colava numa parte do meu quarto onde eu via sempre. Eu acho que eu botei na porta do meu armário. Eu sempre ia lá, dava uma olhada, e abria. Ou botar na porta, botar perto do computador, botar assim, preso assim perto do computador pra você tá lá no computador e você dar uma olhadinha. Fazer uma tabela de hiragana e katakana e decora isso bonitinho, bem bonitinho, porque eu até hoje às vezes me empaco ainda com alguns, às vezes me empaco, mas a gente vai levando, vai dar tudo certo. Às vezes eu fico às vezes dá um branco, que eu não sei por que deu, que eu já tô mais pra frente disso, mas enfim, acontece. Então, esteja muito seguro do hiragana e do katakana antes de começar a pegar as formas gramaticais, e depois que você estiver 100% seguro, faz flashcard, parte pra gramática, pega um pouquinho de vocabulário e vai lá, gente. E pega as dicas que eu já dei aqui de aplicativo, de canais do YouTube, Instagrams que vão te ajudar a aprender. Deixe ao redor o japonês, assim. Fique sempre ao redor da língua, daquilo que você tá aprendendo. Fique sempre estimulado por aquilo que você tá aprendendo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Não se esqueça de clicar em gostei, curtir, compartilhar, se inscrever. Não desistir, a japonês é difícil, mas você consegue sim. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Tá bom? Então tá bom. Vai lá. Se cuida. Tchau!